Escassez financeira não é só falta de dinheiro. Na verdade, ela é uma mentalidade de escassez. É você estar o tempo todo pensando, não vai dar certo, eu não dou conta, isso não é para mim. Muitas pessoas oram para Deus mudar a situação financeira, mas nunca param para olhar os seus números. É certo que Deus fala que nós precisamos confiar nele, e confiar em Deus é necessário, mas Deus também nos dá sabedoria para a gente poder construir um novo na nossa vida. Porque a fé nos ensina a confiar em Deus, mas a sabedoria nos ensina a construir uma vida e uma mentalidade com propósito. Vamos pensar num personagem bíblico chamado José do Egito. José, ele foi chamado para governar a nação do Egito. Ele não apenas interpretou sonhos e espiritualizou tudo. Ele teve uma parte fundamental e uma parte prática para aquela nação. José, ele observou, ele planejou, ele criou estratégias para poder ter celeiros e pessoas organizando para que tudo aquilo fluísse. Não foi algo feito espiritualmente apenas. É claro que Deus deu a sabedoria, Deus deu o entendimento, mostrou em sonho o que iria acontecer, mas Deus pediu, ele requereu de José um tempo de sentar, de planejar, de desenhar, de mostrar as estratégias que precisavam ser feitas. Então nós precisamos entender isso, que planejamento é fundamental para uma vida financeira saudável. Desenvolva a responsabilidade. Peça sim a Deus por provisão, mas você também tem que adquirir novas habilidades. Porque Deus, ele vai abrir a porta, mas você e eu precisamos administrar aquilo que vem através dessa porta. Você concorda? A pessoa com a mentalidade de escassez, ela acha que aquilo que vem para as mãos dela é fruto dela. Ou seja, ela não pensa em ter responsabilidade em como fazer aquilo ser multiplicado. Ela não tem um senso de mordomia, de que aquilo foi colocado na mão dela para ela gerir, para ela planejar, criar estratégia e fazer aquele recurso aumentar nas suas mãos. Então, uma pessoa com a mente escassa, ela sempre acha que os outros vão fazer que aquilo que era para ela fazer seja feito. Então, ela sempre vai viver numa escassez, numa mentalidade de falta, porque ela não consegue desenvolver habilidades de mordomo para ela gerir aquilo que vem nas mãos dela. Para nós termos essa mentalidade de mordomos, nós precisamos ter uma mente que planeja, uma mente que tem intencionalidade, uma mente que tem um propósito e ela usa de estratégia para chegar naquele propósito. Ela não fica apenas esperando que as coisas aconteçam na vida dela. Essa pessoa é o mordomo daquilo que veio em suas mãos. Então a responsabilidade por aquilo é dela, não é de mais ninguém. Se é ela que está pagando as contas, comprando, fazendo, a escassez que chega na sua casa é culpa dela, porque ela não teve o senso de mordomia para organizar isso. Mas calma que agora nós vamos trabalhar o senso de mordomia na nossa vida financeira. Então agora vamos trocar a mentalidade de falta pela mentalidade de mordomo. Eu vou te dar 3 passos. O primeiro, defina as suas metas. E antes de definir as suas metas, você precisa ter tudo muito claro. Você precisa trazer à luz aquilo que está escuro. Sabe que muitas vezes nós estamos numa situação financeira tão complicada que a gente se recusa a abrir o extrato do banco, a fazer uma planilha com tudo que a gente deve, e aí a gente fica no escuro, se escondendo da realidade do que está acontecendo na nossa vida. E isso não vai fazer você sair do lugar. Você vai cada vez mais entrando num buraco, ficando cada vez mais no fundo. Quando a gente escreve todas as nossas dívidas, tudo que está ocorrendo na nossa vida financeira, a gente faz assim um raio-x do que está acontecendo, as coisas ficam mais claras.
Eu sei que vai dar medo, é incômodo, não é bom, eu passei por isso e não é uma coisa satisfatória a gente olhar para aquela situação, mas confia, isso é necessário. Depois que você fizer isso, aí sim você vai definir a meta, porque a sua meta precisa estar alinhada com aquilo que entra e com aquilo que sai de recursos na sua vida. Então, depois que você já tem tudo isso claro, que você consegue ter um mapeamento real da sua vida, de quanto você deve, quanto você tem e como que você vai fazer, então você vai fazer como José, vai sentar, planejar, criar um propósito e fazer essa estratégia. A primeira coisa que você vai perguntar é, disso aqui, quanto eu posso pagar, quanto eu posso negociar? Outra coisa que você vai fazer é se perguntar, onde eu quero chegar daqui a 12 meses? E a partir daí, você começa a estabelecer essas metas. Você quer chegar num grau financeiro maior? O que eu preciso fazer? Eu preciso fazer uma renda extra? Eu preciso vender algo que eu tenho em casa e que eu não uso? O que eu preciso fazer? Preciso arrumar um novo emprego? Eu preciso criar algo que faça eu sair desse eixo financeiro que eu me encontro? Então, essa meta precisa ser estabelecida com base nessa pergunta. Onde eu quero chegar daqui a 12 meses? E a partir daí, você faz um planejamento, cria uma estratégia para chegar no seu propósito. Depois de criar as suas metas, você precisa agora criar as estratégias. E as estratégias você precisa fazer 2 perguntas que são cruciais para você conseguir olhar para o papel e escrever aquilo que é preciso ser feito. Eu vou colocar na tela para você escrever. Que problema posso resolver? Que oportunidades preciso buscar? Deus, ele pode sim fazer milagre, mas ele também nos dá habilidades para construir. Ele nos dá também capacidade para adquirir riqueza. Depois que você fizer essas perguntas, seja sincero em respondê-las, porque a partir dessas respostas você vai desenvolver suas estratégias de como você vai fazer, como você vai buscar aquilo que você está buscando como oportunidade, quanto você precisa para fazer aquilo ser movimentado, em tempo, em dinheiro, pessoas que você precisa se conectar. E aí vem as estratégias, mas primeiro você precisa fazer essas 2 perguntas. Depois de criar a meta, criar a estratégia, você precisa aprender a administrar. Aquele que é fiel no pouco, sobre o muito será colocado. É isso que a Bíblia diz. Deus, ele nos dá o recurso, mas a responsabilidade de administrar é somente nossa. E talvez aqui que você barrou. Às vezes você orou e Deus trouxe o recurso. Porém, você não criou metas específicas. Você ficou só nos sentimentos, no sentir, na vontade que aquele dinheiro de alguma forma pudesse transformar a sua vida. Mas você não adquiriu estratégias para fazer aquele dinheiro render e aí ele foi embora. E agora? O que eu vou fazer? Essa é a grande pergunta. É aí que vem o desespero. Mas deixa eu te contar uma coisa. Não existe nada que não possa ser reconstruído. Se você realmente deseja, você vai pegar um picolé, você vai vender, você vai fazer uma marmita na sua casa, você vai vender. Você só vai continuar não tendo como suprir as necessidades da sua casa se a sua mentalidade de falta não permitir você fazer como a mulher de Provérbios 31. É uma mulher fazendo, mas serve para homens e para mulheres. Ela acordava, ela tecia, ela alimentava a família, ela fazia negociações com comerciantes, ela não parava, ela criava estratégia. Então, quando a gente quer que a nossa casa mude, a gente não fica estagnado e parado. A gente começa a pensar em outras coisas. Nós olhamos para nós e vimos
Quais são os talentos que eu tenho? O que eu consigo fazer? Que coisas eu posso gerir? Que propósito, que coisas que eu posso, com o meu talento, suprir da necessidade do outro? O que eu posso vender? O que eu sei fazer? Quando você começa a fazer essas perguntas e você começa a entender que se você fizer, Deus vai fazer o que você está fazendo pequenininho, prosperar, você não para. Mas a mente escassa, que tem uma escassez financeira, ela nunca pensa que pode construir riqueza. Ela fica esperando que as coisas caiam do céu e isso não vai cair. O que vai cair do céu é capacidade para você adquirir riqueza. Talvez você chegou aqui pensando que o que você mais precisava era de dinheiro, mas talvez o que Deus queira fazer é uma nova pessoa dentro de você, porque uma alma escassa não consegue administrar aquilo que vem em suas mãos. Mas uma alma abundante, ela sabe planejar, ela cria estratégia, ela tem um propósito firmado e ela multiplica aquilo que vem em suas mãos e ainda compartilha com os outros. No término dessa série, eu quero fazer com você um desafio. E eu quero que você escreva aí no caderno. Então dá uma pausa nesse vídeo que eu vou colocar na tela cada pergunta que eu fiz. Eu vou estar lendo, vai ser colocado aqui embaixo para que você escreva cada pergunta. Vamos começar. Eu quero que você então pegue uma folha de papel e você vai anotar todos os seus gastos financeiros. Depois você vai definir suas metas. Depois você vai criar um plano específico de como vai fazer você atingir essas metas. Você vai orar pedindo direção para Deus de como agir em cada uma dessas situações. E você vai começar com aquilo que você tem. Tem uma frase que eu ouvi uma vez o Thiago Brunner falando, que é tudo que começa grande, né, é monstro. O saudável é começar pequeno e ir crescendo. Então comece com aquilo que você tem. Lembre-se, Deus é a fonte da sua provisão. Organização, planejamento e uma boa administração vai fazer você sair desse sufoco e viver uma vida abundante. Se perdoe, você errou, fracassou, eu também. Mas vamos tirar essa culpa de cima de nós? Deus nos capacitou, nós temos saúde, a gente consegue construir ainda muito mais do que aquilo que nos foi tirado, do que aquilo que a gente perdeu. Não se prenda na sua falta, não se prenda naquilo que você perdeu, na oportunidade que você não pode usar. Deus faz novas todas as coisas. Olhe para dentro de si, veja o talento que você tem e o que Deus quer fazer através da sua vida. Pare de se esconder, se mostre e viva a vida que Deus tem para você. Eu espero que tudo isso que nós ensinamos nesses 5 dias possa ter ajudado verdadeiramente você. Se você não assistiu os nossos outros vídeos sobre raiz da escassez, eu peço que você vá lá. Vá na playlist de Raiz da Escassez e Transformação da Mente e você vai aprender a trabalhar sobre escassez emocional, espiritual, relacional, intelectual e financeira, porque nós somos um ser completo. O dinheiro, a falta financeira, ela só é reflexo de outras escassezes que vive sobre nós, que nos acompanha na nossa vida. E se nós não tratarmos essas outras escassezes, nós não iremos adquirir riquezas. Então eu espero sinceramente que você receba isso no seu coração, compartilha com quem precisa, porque o nosso intuito aqui é abençoar o maior número de pessoas possíveis. Graça e paz e um beijo no seu coração.